Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 10. E o título da mensagem é: Paulo defende a sua autoridade apostólica. E diz o seguinte: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos desclassificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porém, não gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, né?
em 2 Coríntios, capítulo número 10, né? O título da mensagem é Paulo defende a sua autoridade apostólica, né? E Paulo diz, né? Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, né? E nós vamos entrar de imediato já nas referências, irmãos, para que nós possamos ter um perfeito entendimento, né? Ou um melhor entendimento, né? Daquilo que a mensagem está dizendo a esse respeito, né? E a mensagem diz, a referência diz, eu, Paulo, do versículo 1 até o versículo 4, né? Eu, Paulo, vos rogo. A maioria dos crentes coríntios aceitou a autoridade de Paulo e se submeteu aos seus ensinos e apostolado. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 16. Havia, no entanto, uma minoria orientada por falsos obreiros que subvertia o evangelho, fazendo o trabalho de Satanás. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. E que continuava a resistir a Paulo e a caluniar sua pessoa e seu caráter. Nos capítulos 10 ao 13, Paulo se dirige a esses falsos crentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós vejamos aqui, irmãos, que Paulo, né, ele entra firme, né, no propósito de esclarecer, né, aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos falsos irmãos da igreja de Corinto, né, mostrando quem verdadeiramente ele era, né? E aqui, então, esse esclarecimento em relação do versículo 1 até o versículo 4, né? Nas referências, falando por que Paulo disse dessa forma e desta maneira, né? Então, mais uma vez, nós voltamos à leitura tanto do versículo, como também das referências, para que os irmãos entendam, né, a investida ou a invertida que Paulo deu sobre esses falsos mestres, falsos profetas e falsos crentes que tinham nas igrejas de Corinto, né? Isso serve para nós de ensinamento, né? Para que nós possamos também entender e saber como agir se por um acaso vier a acontecer conosco situação semelhante, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo diz, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, né? Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, né? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, né? E a referência fala, eu, Paulo, vos rogo. A maioria dos crentes coríntios aceitou a autoridade de Paulo e se submeteram aos seus ensinos e apostolado. Capítulo 7, versículo 8 ao 16. Havia, no entanto, uma minoria orientada por falsos obreiros que subvertia o evangelho, fazendo o trabalho de Satanás. 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. E que continuava a resistir a Paulo e a caluniar sua pessoa e seu caráter. Nos capítulos 10 ao 13, Paulo se dirige a esses falsos crentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 4, né? As armas da nossa milícia, né? No versículo 4 é escrito o seguinte, aleluia, Pai, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? E a referência diz, né? A nossa luta
é contra as hostes espirituais da maldade. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como argúcia, habilidade, riqueza, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência e personalidade são em si mesmas inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as que Deus nos dá. Primeiro, essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. Noutros trechos, Paulo alista algumas dessas armas: a dedicação à verdade, uma vida de retidão, a proclamação do Evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração perseverante. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mediante o emprego dessas armas contra o inimigo, a igreja sairá vitoriosa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores, expulsar demônios, santificar os crentes, batizá-los no Espírito Santo e curar os enfermos. Ver o estudo Sinais dos Crentes, página 1496. Segundo, a igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais e com as armas mundanas, isto é, sabedoria, filosofia, psicologia humanistas, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempo, etc. Com muita frequência, essas coisas servem hoje como substitutas das práticas básicas do Novo Testamento. A oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do Evangelho com poder, tais armas, porém, não trarão um reavivamento no Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado. Vamos repetir essa parte final aqui. No segundo, a igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais e com armas mundanas, isto é, a sabedoria, filosofia e psicologia humanistas, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempo, etc. Com muita frequência, essas coisas servem hoje como substitutas das práticas básicas do Novo Testamento. A oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do Evangelho com poder. Tais armas, porém, não trarão um reavivamento no Espírito Santo, porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado, livrar-nos do poder de Satanás e desfazer as paixões malignas que graçam no mundo de hoje. Se usamos as armas do mundo, apenas secularizaremos a igreja e a privaremos das armas da fé, da justiça e do poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso resultará em a igreja ser vencida pelos poderes das trevas e suas famílias a serem dominadas
e manipuladas pelas forças do mal que agem no mundo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos e irmãs, de modo geral, né? Busquemos incessantemente, né, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque o diabo, ele não teme homem de cara feia. O diabo não teme homem armado até os dentes de todo tipo de qualquer arma letal. O diabo não teme revólver, metralhadora, fuzis, canhão, nada disso, tanque de guerra, ele teme. A única coisa que o diabo teme, irmãos, chama-se Espírito Santo de Deus. E o crente, para clamar e Deus responder com fogo, ele precisa estar com a sua vida no altar. Como? Através da santificação de corpo, alma e espírito. Porque aí ele clama e Deus responde com fogo e o diabo estremece, o inferno estremece e o diabo cai por terra pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.